Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para te trazer uma palavra muito forte, irmãos. Deus tem colocado aqui uma mensagem abençoada e eu tenho certeza vai tocar a sua alma de uma forma tão poderosa que, se você acreditar no poder de Jesus, você vai conseguir enxergar a mão dele sobre a sua vida, mesmo em meio às piores lutas e tempestades. Amém? Se você está entrando aqui pela primeira vez no canal, saiba que você não está sozinho, porque existem milhares de irmãos e irmãs em Cristo que vão orar junto com você. Nós vamos orar pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho e tudo o que você precisar hoje. São pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países que dedicam parte do seu dia para se unir nessa corrente de fé e de oração. Eu gostaria muito de poder dar um abraço em cada um de vocês e poder falar das grandezas do Senhor. Eu sei que nós estamos limitados pela distância, mas ao mesmo tempo nós estamos unidos em um mesmo Espírito, uma mesma fé, no único Deus verdadeiro que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? Então nós já vamos começar com a mensagem de hoje. Antes eu quero pedir somente que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero entrar todo dia na sua casa com uma palavra de bênção, uma palavra de salvação. E vamos caminhar juntos, porque esse mundo não está fácil, não é verdade, irmãos? E quanto mais a gente se fortalecer um com o outro, mais o Espírito Santo vai se manifestar no nosso meio. Eu já tenho recebido muitos testemunhos de curas, de milagres, portas de emprego. Deus tem feito grandes coisas e hoje não será diferente. Amém? Então eu quero ler com você o Salmo 32, o versículo 6, que diz assim: Todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém? Irmãos, eu sei que todos nós estamos passando por lutas, por tribulações, e é normal nós orarmos para que Deus nos livre dessas situações. É claro que não tem nada de errado nisso, afinal de contas, ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Acontece, irmãos, que algumas vezes, em vez de Deus nos tirar do problema, o Senhor quer entrar no problema junto com a gente. Deus quer fazer parte da nossa vida, mesmo que a gente esteja no deserto. E aqui nesse versículo está dizendo que nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. E a promessa é que, se nós fizermos isso, quando as muitas águas se levantarem, elas não vão nos atingir. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Muitas vezes você tem buscado a Deus quando as coisas pioram, quando a situação fica difícil. E isso não é errado. Todos nós temos a tendência de buscar mais a Deus quando as situações apertam, quando nós temos um ente querido doente, quando nós estamos passando por problemas de saúde, financeiro. Mas eu quero te encorajar a se fortalecer espiritualmente, não somente num domingo à noite, quando você está no culto da igreja, mas todos os dias da sua vida. Eu sei que talvez você não tenha o hábito de orar, você não tenha o costume de fazer uma oração de manhã, de noite, mas é por isso que eu estou aqui. Eu quero ser apenas um ajudador, um encorajador. E fica muito mais fácil quando nós nos reunimos para orar em família, orarmos juntos uns aos outros, não é verdade? Então venha orar conosco aqui de manhã e à noite, porque a promessa é essa. Quando você estiver em oração, fortalecido espiritualmente, e aí mesmo que venham as lutas contra a sua vida, elas não vão te abalar, porque a sua fé vai estar fortalecida. Amém? O problema é que muitas pessoas constroem sua casa sobre areia. Elas não praticam a palavra, elas não oram diariamente, e aí quando vem as tempestades, o próprio Senhor Jesus disse que grande é a queda dessa pessoa, grande é a derrota, porque a pessoa não se fortaleceu, ela não criou raízes, ela não construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nessa parábola que Jesus fala da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, ele fala que as tempestades, as enchentes, vieram contra as duas casas. E isso me mostra uma coisa que eu tenho aprendido há muito tempo na minha caminhada cristã. É que o fato de nós buscarmos a Deus e termos fé não quer dizer que nós seremos poupados das lutas, mas quer dizer que o Senhor estará sempre ao nosso lado. E um exemplo da Bíblia que eu gosto muito e que sempre me inspira nos momentos em que eu passo por lutas é a história de Daniel na cova dos leões. Irmãos, essa história está registrada no capítulo 6 do livro de Daniel e eu sugiro que você separe um momento do seu dia mais tarde para ler essa passagem, porque ela é muito poderosa. E a Bíblia diz que Daniel era um homem íntegro, muito dedicado a Deus, e foi por causa disso que eu coloquei o nome do meu filho de Daniel.
justamente porque ele era um homem temente ao Senhor. E a Bíblia conta que Daniel estava morando na Pérsia, que era um lugar totalmente diferente da sua cultura. Ele estava longe de Israel e mesmo assim ele não se desviou. E foi por causa da sua honestidade, da sua competência, que ele ganhou a confiança do rei Dário, o que despertou a inveja de outros líderes. E aqueles outros líderes tramaram então contra Daniel, fazendo o rei assinar uma lei que proibia a adoração a qualquer deus ou homem, a não ser o rei, por 30 dias. Mas irmãos, Daniel era muito fiel a Deus. E sabe o que ele fez? Em vez de parar de orar, ele manteve a sua rotina de oração e ele foi pego em flagrante. O rei ficou muito triste porque gostava de Daniel. Mas se o rei não cumprisse aquela lei que ele tinha assinado, o seu governo poderia sofrer graves consequências. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões para ser devorado. Você consegue imaginar essa situação? Você consegue se colocar no lugar deste homem de Deus que fazia tudo o que era correto? Esse homem era íntegro, ele vivia em santidade, mas mesmo assim ele foi tomado por uma grande provação. Irmãos, eu sei que muitos de vocês também têm tido essa mesma fé. A sua família talvez não te apoia, talvez o seu esposo, a sua mulher, e eu quero te encorajar, não desista, não pare de fazer a obra do Senhor, não deixe de obedecer a Deus para dar ouvido às pessoas, porque sabe o que vai acontecer com você? Deus vai honrar a sua fé, Deus vai te abençoar, Deus estará com você em todos os momentos. E quando nós lemos a história de Daniel, nós percebemos que algo incrível aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel foi salvo de uma morte terrível. E eu quero ler com você o que está escrito em Daniel capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 23. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui nós vemos o grande livramento que Deus deu, e o fato que foi determinante nesse livramento é que Daniel foi considerado inocente à vista de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Diante do Senhor, todos nós somos culpados. Todos nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Mas por causa de Jesus Cristo, nós agora somos perdoados, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, porque agora os nossos pecados foram perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. E é por isso que é tão importante você se arrepender dos seus pecados e você crer em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Mas o que está escrito nesse versículo aqui é em relação à vida de santidade que Daniel tinha. Ele não era um homem perfeito, mas ao mesmo tempo ele era um homem justo e ele não tinha feito nada de errado. E aí fica uma lição para todos nós aqui. Tem pessoas que oram aqui comigo, irmãos, de manhã e à noite, mas a vida dessas pessoas não muda. Essa pessoa está sempre presa no pecado, sempre fazendo coisas erradas, injustiçando as outras pessoas, passando os outros para trás, e ainda querem que Deus abençoe a oração delas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Pai, Ele ama nos abençoar, mas Ele precisa que a gente mude de vida também. O próprio Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, poderão pedirem o que quiser e Deus lhes atenderá. Então, irmãos, nós precisamos estar com Jesus. Devemos mudar a nossa vida, a nossa postura. É claro que Deus pode nos abençoar como Ele já tem nos abençoado de forma graciosa. Mas se quisermos ter um relacionamento com Ele, se quisermos ser livrados do mal no dia da adversidade, precisamos andar com o Senhor, assim como Daniel. Amém? E o interessante é que além de Daniel ter sido livrado da morte através dos leões, Deus ainda honrou a fé de Daniel. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que o rei ordenou que todos aqueles homens que tramaram mal contra Daniel e todos os seus familiares fossem jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles foram destruídos pelos leões antes mesmo de cair no chão.
E não somente isso, depois desse episódio, o rei Dário assinou um decreto ordenando que todo o seu reino reverenciasse o Deus dos exércitos, o Deus de Daniel. Olha que história maravilhosa, irmãos. Uma história de honra, uma história de misericórdia de Deus. E é por isso que o Senhor me pediu para te entregar essa mensagem hoje, porque eu sei que muitas vezes a gente se sente exatamente como Daniel, cercados de problemas que parecem leões famintos prontos para nos devorar. E talvez você esteja enfrentando uma doença hoje, um problema financeiro, um relacionamento complicado, um emprego estressante ou uma dor profunda que parece que ninguém te entende. Eu sei o que é isso porque eu já vivi nesse deserto, mas eu quero que você perceba algo interessante nessa história de Daniel. Deus não retirou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve com ele lá dentro daquele lugar terrível. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Às vezes a gente acha que se Deus estiver realmente conosco, Ele vai nos tirar dos problemas. Mas a verdade, irmãos, é que Deus promete que estará conosco, apesar das circunstâncias. Irmãos, enquanto estivermos aqui neste mundo caído, esse mundo contaminado pelo pecado, pela maldade do ser humano, nós estamos sujeitos a todo tipo de lutas. Mas nós nunca podemos duvidar do caráter de Deus, nunca podemos perder a nossa fé. E o próprio Jesus disse: neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu tudo por nós. Amém? E outra lição que você precisa aprender hoje é que Deus não tirou Daniel da cova dos leões imediatamente. Ele permitiu que ele passasse a noite lá, cercado de feras. Mas Daniel não foi devorado, irmãos. Deus estava com ele naquele momento difícil, naquele momento de escuridão. E eu fico imaginando que ele dormiu em paz, porque Deus trouxe a segurança. Deus mostrou para ele que aqueles leões não iriam devorá-lo. E da mesma forma você pode estar passando por uma situação que parece que nunca se termina. E você pode estar cercado de problemas por todos os lados. Mas Deus está com você e na hora certa Ele vai te honrar. A sua vitória vai chegar. Amém? E só mais uma coisa, Deus está aí agora com você nesse momento difícil. E além do milagre que você vai receber, além da vitória que Deus vai te dar, no final, aquelas pessoas que não acreditaram em você, elas vão reconhecer que o teu Deus é o Deus verdadeiro, o Deus fiel e justo. Irmãos, assim como aquele rei que era um rei idólatra, um rei que não servia ao Senhor, ele viu o que Deus fez na vida de Daniel e fez um decreto para que todos servissem ao Deus de Daniel. Então creia, meu irmão, que Deus vai te honrar. E existe uma promessa maravilhosa no Salmo 40, o versículo 3, que diz que muitos verão o que Deus fará na sua vida, e elas temerão e passarão a confiar no Senhor. Amém? Então creia nisso, as pessoas serão tocadas ao ver o grande livramento que Deus te dará. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã ou daqui a um bom tempo, mas uma coisa eu sei: enquanto você estiver nesse deserto, a presença do Senhor estará contigo para sempre. Amém? Então agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema. Se você não puder orar em voz alta, também não tem problema. A Bíblia diz que Ana orava silenciosamente e os seus lábios apenas se mexiam, porque ela estava amargurada, ela estava clamando ao Senhor. E mesmo sem ela orar alto, sem ela buscar com muito fervor, Deus atendeu o seu pedido, porque o que Deus está olhando é para a sua fé, para o seu coração. Amém? Então vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, meu Pai, nesse dia, porque muitos de nós estamos dentro da cova cheio de leões. Nós estamos enfrentando desafios, meu Pai, que parecem insuperáveis, situações que nos deixam com medo. Mas assim como o Senhor esteve com o Daniel, nós sabemos que o Senhor está conosco também. Oh, meu Pai, nós te pedimos, livra a gente dessas provações, meu Pai. Tira a gente desse deserto. Mas ainda que isso não aconteça do jeito que a gente quer, no nosso tempo, nós estamos crendo aqui agora, Pai, que a Tua presença está no nosso meio, está no nosso coração. Nós podemos sentir o Teu cuidado, Pai, porque esta palavra falou muito com a gente hoje. Oh, meu Pai, transforma, Senhor, os nossos medos, as nossas incertezas em fé e as nossas dificuldades, meu Pai, em oportunidades de crescimento. Que mesmo diante dessa cova, desse vale, desse deserto, a gente possa testemunhar a nossa fé, crendo na Tua fidelidade e no Teu amor. Oh, meu Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós.
Senhor, o inimigo tem se levantado, Pai, mas é sempre para cair, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade. Eu sei que muitos aqui, Pai, estão tendo dificuldades até mesmo de orar junto comigo, porque são tantas as batalhas, tantas lutas, mas eles estão aqui, Pai, firmes na rocha, buscando ao Senhor. E eu peço, meu Pai, honra a fé dos teus filhos, ó Deus, dá vitória, Senhor, traga bênçãos sem medida, bênçãos das regiões celestiais, derrama sobre o teu povo, ó Deus. E nesse momento, meu Pai, eu estendo as minhas mãos, eu abençoo cada homem e cada mulher, essa pessoa que hoje está no fundo do poço, mas amanhã ela vai contar um grande testemunho. Pai, eu já te agradeço, Pai, porque muitos milagres eu presenciei. Eu tenho recebido muitos comentários, Pai, de pessoas dizendo que foram agraciadas, abençoadas. Pessoas, meu Pai, que estão aqui porque eu não falo de religião, eu falo somente de um relacionamento que nós podemos ter contigo. Oh, meu Deus, obrigado por esta porta e que cada vez mais as pessoas se unam para orar. Que essa porta não se feche, meu Pai, porque ela é tua, é o Senhor quem começou essa obra e o Senhor há de completá-la. Pai, venha trazendo também, Senhor, mais vidas e mais vidas que precisam ser curadas, transformadas. Pai, eu abençoo esta mulher que agora ora e chora na tua presença. Eu abençoo este homem, Pai, que agora está triste, abatido, e eu te peço, Senhor, honra a vida do teu servo, Pai. Esta pessoa que foi traída, Pai, e agora está se sentindo tão mal. É um vazio, é uma solidão terrível. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor está fortalecendo agora. Eu creio que a unção do Senhor repousa sobre o teu povo neste momento e que todo mal vai bater em retirada, de acordo com a nossa fé. E eu creio, meu Pai, que o milagre está chegando e o inimigo está sendo derrotado e perdendo as suas forças agora. Abençoa, meu Pai, esta família, esta casa, tudo que envolve a sua vida. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.